O bip do monitor simplesmente morreu quando eu entrei no quarto. E nenhum dos meus filhos correu para ajudar. Eles correram para esconder os papéis. Por um instante, achei que meu corpo fosse desabar junto com o som que desapareceu. Aquele silêncio súbito não parecia só falta de sinal. Parecia aviso. A respiração sumiu da minha garganta e o corredor atrás de mim virou um borrão branco. Eu só conseguia olhar para aquela cena absurda. Meu marido deitado, os olhos semicerrados, o peito arfando devagar. E meus filhos, em vez de se aproximarem dele, enfiando documentos dentro do jaleco como ladrões atrapalhados. Eu não sabia se ia gritar, chorar ou cair no chão. Só sabia que alguma coisa estava violentamente errada ali, e que eu era a única que não estava fingindo que era normal. A enfermeira ao lado da cama ergueu a cabeça devagar, como quem sente o cheiro do desastre antes de vê-lo. Olhou para o monitor apagado, depois para meus filhos, depois para a porta onde eu estava parada. A expressão dela dizia tudo: medo, dúvida, suspeita. Mas ninguém dizia nada. O ar do quarto parecia mais pesado que o hospital inteiro. Um aperto no peito me obrigou a segurar o batente da porta. Eu tinha a sensação de que, se respirasse fundo demais, o chão ia desmontar sob meus pés. Meu filho mais velho arregalou os olhos quando nos encaramos. Ele não correu para verificar o pai. Ele correu para esconder um envelope pardo, o mesmo envelope onde meu marido sempre guardou nossos documentos mais importantes, desde antes de termos filhos. Aquele envelope que eu conhecia de longe, de perto, de memória. E quando ele percebeu o que eu tinha visto, uma espécie de pânico atravessou o rosto dele. Mas não aquele pânico de quem teme pelo pai. Era pânico de quem teme ser descoberto. Eu senti meus joelhos tremerem. Mas o que vocês estão fazendo? Minha voz saiu rouca, mais sopro que palavra. Ninguém respondeu. Meu filho mais novo fez um gesto rápido, como se quisesse me empurrar de volta para fora, mas se conteve no último segundo. A nora dele, aquela que sempre falou comigo como se eu fosse um móvel antigo ocupando espaço, segurou o braço dele e cutucou com o queixo os papéis escondidos no bolso do jaleco. Foi a primeira vez que percebi, nitidamente, que havia algo acontecendo sem mim. Algo grande. Algo que dependia que eu fosse mantida longe. E naquele instante, o bip que morreu parecia menos o problema. E mais o sinal de que eu tinha acabado de chegar no momento exato em que não deveria. A enfermeira que estava ali, uma moça de olhar atento, se aproximou do monitor com uma calma estudada. Mas as mãos tremiam. Eu vi. Ela tocou no cabo do eletrocardiograma, ajustou, checou, mexeu. O bip não voltou. Isso não devia ter parado assim. Ela sussurrou, sem olhar para ninguém, mas olhando para todos ao mesmo tempo. A frase dela ficou pendurada no ar, como fumaça. Uma fumaça que queimava meus pulmões. Eu dei 2 passos para dentro. Senti o chão como se estivesse entrando em um lugar proibido, mesmo sendo minha família, meu marido, minha vida ali dentro. O cheiro de álcool, de plástico, de desinfetante, tudo misturado com uma sensação fria que me subia pela espinha. Eu quero ver meu marido, eu disse. A moça da enfermagem abriu espaço. Meus filhos não. Foi aí que eu soube, não com a cabeça, mas com o corpo, que a cena tinha sido montada sem mim. E eu tinha acabado de invadir o palco na hora errada. Meu marido, mesmo sedado, mexeu a mão quando encostei na ponta dos dedos dele. Um movimento fraco, mas real. Um pedido de socorro mudo. Eu segurei a mão dele com cuidado, os olhos enchendo d'água. Eu tô aqui, meu bem. Eu tô aqui. Mas eu sentia, no fundo da minha garganta, que não era isso que eles queriam que acontecesse. A nora, do outro lado da cama, deu um passo para trás, como se minha presença tivesse atrapalhado um ritual. E ela me olhou com uma calma que me deu ainda mais medo. Uma calma fria, estranha, uma calma que só existe em quem acha que ainda tem tempo para concluir algo. Meu filho mais velho pigarreou e disse: "Mãe, o médico pediu pra gente ficar resolvendo umas coisas. A senhora se abala. Melhor não se aproximar tanto." A frase entrou na minha cabeça como vidro quebrado. Você se abala. A desculpa perfeita para afastar uma mulher velha, cansada, frágil, que eles achavam que eu era. Eu sentia lágrimas subir, mas engoli. Não era tristeza. Era uma mistura de fúria e lucidez.
A enfermeira olhou para mim discretamente e depois olhou para o monitor mudo. Tinha algo ali que ela queria dizer, mas tinha medo. Eu conheço esse tipo de olhar. Olhar de quem vê injustiça, mas está amarrado por hierarquia, por ordem, por família alheia querendo controlar sala de hospital. O silêncio ficou tão grande que parecia crescer entre nós, ocupando cada canto. Eu ouvi o ar condicionado, ouvi o soro pingar, ouvi meu coração bater tão forte que parecia que ia atravessar a blusa. E então ouvi outra coisa. Passos no corredor, pesados, conhecidos. Mauro, o segurança. Velho amigo do meu marido. Homem sério, desses que não toleram gente atravessada com má intenção. Ele parou na porta, avaliou a sala como quem avalia um crime, não uma enfermaria. Dona, chamaram a senhora? Ele perguntou, mas não era uma pergunta. Era aviso. Meus filhos ficaram tensos na mesma hora. Tensos do jeito errado. Não era nervoso por causa do pai. Era nervoso por causa de mim. O envelope, os olhares, o monitor que morre na hora que eu entro, a pressa, o silêncio. A justificativa de que eu me abalo muito. Tudo se alinhou na minha cabeça como peças que nunca deveriam ter se encaixado. E foi nesse instante que eu senti algo nascer dentro de mim. Uma clareza afiada, um instinto que eu tinha enterrado anos atrás. Não era dor, não era fragilidade, era reação. Eu me endireitei. Soltei devagar a mão do meu marido, como quem guarda força para o próximo movimento. E quando olhei para eles de novo, eles perceberam. Eu tinha entendido. Eu não sabia o plano inteiro. Ainda não sabia o motivo. Não sabia para que precisavam da assinatura. Não sabia o que estavam tentando resolver nas minhas costas. Mas eu sabia, com uma certeza que me queimava por dentro, que aquilo não era sobre o bem-estar do meu marido. Era sobre o que ele podia assinar enquanto estava vulnerável. E sobre como eu era o obstáculo. O Bip podia ter morrido. Mas naquele instante, dentro de mim, uma coisa tinha acordado. E eles iam sentir. Quando saí do quarto, minhas pernas pareciam feitas de cera. Eu caminhava como quem tenta lembrar como se anda, mas cada passo era um esforço, como se o hospital inteiro tivesse mudado de inclinação e eu estivesse subindo uma ladeira invisível. O corredor, antes tão comum, agora parecia longo demais, claro demais, frio demais. As luzes fluorescentes piscavam como se zombassem da minha confusão. O cheiro de desinfetante, que sempre me deu segurança, agora me embrulhava o estômago. Eu não sabia ainda tudo o que estava acontecendo, mas sabia que minha realidade estava rachando. E eu sentia de um jeito cruel, que eu era a última a perceber. Encostei as costas na parede fria e tentei respirar fundo. Mas vem cá. Como é que se respira quando o mundo resolve desmontar bem na sua frente? Eu era uma idosa acostumada a ser forte, acostumada a segurar o rojão da vida. Quem cuida de marido doente, cria filho, trabalha, perde gente, cai, levanta, aprende a controlar o próprio corpo. Mas naquele instante, minha mão tremia como mão de criança com febre. Eu fechei os olhos, tentando organizar os pensamentos como quem tenta organizar gaveta cheia demais. Puxava uma ideia, explodia outra, tentava encaixar uma memória, aparecia mais dúvida ainda. Por que esconderam os papéis? Por que aquilo tudo estava acontecendo logo agora? Por que não me deixaram ver meu marido antes? Por que a nora quase engoliu o envelope de desespero? Por que o Bip morreu na hora exata em que eu entrei? Meu coração batia tão forte que eu podia sentir no pescoço, na palma da mão, no ouvido. Eu, que sempre fui a mulher firme da casa, sentia minha própria estrutura interna cedendo, como uma cadeira velha que ninguém percebe que está com o pé frouxo, até a hora que cai. A enfermeira de trança comprida apareceu de novo no corredor. Ela olhou para mim de longe, com aquele olhar silencioso que não consola, mas prepara. Aquela menina sabia de algo. Eu sabia disso. E ela sabia que eu sabia. Ela se aproximou com passos leves, como se pisasse em terreno minado. Dona, a senhora tá bem? Eu só balancei a cabeça. Não conseguia falar. Se abrisse a boca, talvez desmoronasse inteira ali mesmo. Ela olhou pela porta do quarto, onde meus filhos continuavam murmurando, escondendo, articulando. Foi um olhar rápido, mas cheio de coisa.
Aconteceu alguma coisa? Eu perguntei. Minha voz saiu trêmula, como se tivesse vindo de um lugar distante dentro de mim. A menina respirou fundo, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Eu não posso dizer muito, mas tem coisa sendo feita sem o devido procedimento. Coisa que não devia acontecer sem senhora, nem sem médico. Aquela frase me atravessou igual faca. Procedimento? Sem médico? Sem mim? Meu mundo, que já estava balançando, pareceu virar de ponta cabeça. Meu instinto, aquele instinto profundo de mulher que cria família e reconhece mentira de longe, gritava dentro de mim que aquilo não era sobre meu bem-estar emocional. Nunca foi. Era sobre controle. Controle do corpo do meu marido. Controle das decisões dele. Controle dos documentos que estavam naquele envelope. Eu levei a mão à boca, porque senti que um soluço vinha sem pedir licença. Mas meu marido, ele tá... A frase morreu no ar. A enfermeira balançou a cabeça negativamente. Ele tá sedado, mas tá vivo. Só precisa de descanso e cuidado. Não precisa de pressa nenhuma. Pressa. Essa palavra ecoou dentro de mim. A pressa deles. A urgência nos olhos. O envelope escondido. A tentativa de me tirar dali, usando a desculpa de que eu me abalo muito. Eu senti as lágrimas finalmente romperem, silenciosas, escorrendo devagar pelo meu rosto. Não era choradeira. Não era desespero. Era o reconhecimento lento e doloroso de que eu estava sendo enganada por quem mais devia estar do meu lado. E por que eles estão... Mas eu não terminei a pergunta. Eu tinha medo de ouvir a resposta. A enfermeira tocou no meu ombro com cuidado. Só, fique atenta, tá bom? O toque dela, apesar de leve, me segurou no mundo. Ela se afastou, me deixando ali, com a sensação de que as paredes estavam se movendo. Eu respirava fundo, mas cada respiração parecia enfiar mais ar dolorido dentro de mim, como se o oxigênio tivesse ponta. Sentei em uma das cadeiras frias do corredor. Meus pés não encostavam direito no chão. Eu parecia menor do que realmente sou. E aí o hospital começou a mudar. Não fisicamente, mas aos meus olhos. Aquele lugar, que sempre foi sinônimo de cuidado e vida, agora era palco de uma espécie de jogo sujo que eu não entendia, mas que me envolvia diretamente. Cada enfermeiro que passava, eu examinava. Cada médico que murmurava algo, eu tentava decifrar. Cada som de passos parecia carregar segredo. O bip apagado não era sinal de morte, era sinal de manipulação. E isso doía mais. Eu ouvi minha nora rindo, riso abafado, atrás da porta do quarto. Riso de nervoso. Ou riso de quem acredita que está prestes a conseguir aquilo que quer. Naquele momento, uma raiva silenciosa começou a se formar dentro de mim. Não aquela raiva de quem grita, mas a raiva de quem finalmente percebe que foi subestimada por anos. Eu, que passei a vida inteira resolvendo o problema de todo mundo, agora era tratada como peso. Eu, que fui o pilar emocional, agora era vista como distração. Eu, que sempre estava presente, agora era colocada como obstáculo. Meu peito apertou. Aos poucos, fui percebendo o quanto estava sozinha. E como é cruel perceber isso dentro de um hospital, enquanto o amor da sua vida está vulnerável, enquanto seus próprios filhos viram o rosto. Aos poucos, meu mundo foi desmontando peça por peça. A confiança nos meus filhos, a segurança na família, a certeza de que estavam preocupados com o pai, a ideia de que aquele hospital era neutro, a própria imagem que eu tinha de mim mesma. Eu me senti velha. Velha de um jeito que não tem a ver com idade, mas com cansaço da alma. Fechei os olhos e deixei a cabeça cair contra a parede. Aquela parede gelada segurou um pouco da minha dor. E no meio desse desmoronamento, algo estranho aconteceu. Mauro, o segurança, passou de novo pelo corredor. Dessa vez, ele não fez pergunta. Ele só me olhou. Um olhar firme, profundo, desconfiado. E depois olhou para a porta onde estavam meus filhos. Ele não precisava falar nada. O olhar dele já dizia: tem coisa errada. E você não está louca. Eu respirei fundo. Deixei o corpo tremer. Deixei a alma doer. Era necessário sentir. Era necessário quebrar para depois reagir. Porque no final,
Quando tudo ao meu redor parecia ruir, percebi que meu mundo estava desmoronando, não para me destruir, mas para mostrar o lugar exato onde eu precisava renascer. Antes daquele hospital, antes da minha vida virar uma espécie de campo minado emocional, eu precisava admitir uma coisa para mim mesma. Eu tinha criado aqueles filhos com o melhor de mim, mas também com o pior dos meus erros. E olhar para o passado, naquele momento, era como encarar um espelho quebrado. Cada pedaço refletia uma versão diferente deles e de mim. Eu me lembro do tempo em que minha casa era pequena, cheia de roupa no varal e cheiro de café passado na hora. Meu marido corria de um lado para o outro, ajeitando as coisas, tentando dar estudo para os meninos, e eu segurava as pontas do resto. A gente nunca teve luxo, mas teve amor. Amor de verdade, desses que fazem a gente levantar 3 da manhã para cuidar de criança com febre e acordar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Meu filho mais velho sempre foi o mais fechado. Desde pequeno, tinha aquele olhar calculista que observava tudo antes de falar qualquer coisa. Eu achei que fosse inteligência. Talvez fosse. Mas inteligência sem limite vira frieza. E eu custei a perceber quando foi que essa frieza começou a se formar. Lembro dele adolescente, brigando comigo porque eu interferia demais nas decisões dele. Decisões que, na época, eram só besteiras de menino. Ou era o que eu pensava. A verdade é que ele nunca gostou de ser contrariado. Nunca gostou de perder controle. E quando alguém tem esse tipo de alma, esse tipo de ossatura emocional, basta a vida dar espaço para aquilo virar arma. Já o mais novo era o oposto. Sempre doce, sempre quieto, sempre sensível. Mas fraco demais para dizer não. Um menino que acreditava em tudo que o irmão dizia, como se o irmão mais velho fosse bússola, tábua de salvação, verdade absoluta. Eu, no meu cansaço de mãe tentando dar conta de tudo, às vezes deixei escapar aquele detalhe importante. Quando você cria um filho para ser forte demais e cria o outro para seguir demais, se um deles se contamina por ambição, o outro vira extensão. E foi isso que aconteceu. A Nora foi outra história. Quando ela chegou na família, eu achei que fosse trazer levezeza. Jovem, educada, com modos, um sorriso fácil, mas com o tempo percebi que o sorriso era só superfície. Ela era do tipo que mede palavra antes de falar, que pesa gesto antes de agir, que observa tudo como quem procura oportunidade. Uma mulher que nunca gritou comigo, mas também nunca me chamou de mãe. Uma mulher que acenava com a cabeça, mas nunca se curvava. Eu sempre senti que, por trás da voz educada, havia pedra. O problema é que eu sempre dei espaço. Era meu jeito. Eu acreditava que o mundo se ajeita quando a gente dá amor, e às vezes se ajeita mesmo. Mas outras vezes, o amor vira brecha para a gente ruim entrar. O primeiro alerta, eu só fui entender depois. Foi quando meu marido ficou doente pela primeira vez. Nada grave, só uma infecção. Mas ele ficou abatido. E um dia, quando eu desci para comprar remédio, encontrei a Nora sentada com ele na sala, abrindo um envelope de contas sem ter sido chamada para isso. Ela disse que estava organizando para ajudar. Eu, cansada, aceitei a ajuda. Eu devia ter visto ali, naquele gesto tão simples, o início de uma invasão. Mas a gente não vê. A gente só nota quando já passou do ponto. Com o tempo, os meninos começaram a concordar mais com ela do que comigo. Começaram a achar que eu me desgastava demais com as coisas da casa, que já era hora de eu descansar, que eles podiam assumir algumas decisões do dia a dia. E eu, tentando ser a mãe moderna que respeita a vida adulta dos filhos, deixei acontecer. Foi assim que os papéis começaram a trocar de mão. Foi assim que eles começaram a pegar documentos que antes eram só meus e do meu marido. Foi assim que eles aprenderam os caminhos da nossa conta conjunta. Foi assim que eles passaram a resolver coisas sem consultar. Eu ainda lembro da primeira vez que percebi que estava sendo deixada de fora. Foi uma noite qualquer. Eu estava lavando louça quando ouvi os 3 conversando baixo no quintal. O mais velho dizia que não dava para esperar mais. A Nora respondia que ela não entenderia. E o mais novo só concordava, como sempre. Quando bati a porta da pia sem querer, eles se calaram imediatamente. Na época, eu me convenci de que era exagero meu,
porque mãe tem essa mania horrível de achar que a culpa é dela. Eu fui criada para acreditar que família é pedra fundamental da vida, e quando essa pedra começa a trincar, a gente tenta tapar a rachadura com o que tiver. Perdão, paciência, silêncio. Principalmente silêncio. E foi esse silêncio que me cegou. Enquanto isso, meu marido foi ficando mais frágil. A idade pesa. O corpo fala. A cabeça confunde. E foi aí que vi meus filhos se aproximando dele com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Não por amor, mas por necessidade de controle. Quando ele adoeceu de novo e precisou internar, o mais velho se ofereceu de imediato para resolver toda a parte de documentos. A nora se colocou como apoio da família. O mais novo acompanhou como sempre. E eu aceitei. Eu achei que era carinho. Achei que era preocupação. Achei que estavam devolvendo o cuidado que receberam a vida inteira. Hoje eu vejo que estavam só se posicionando, colocando cada peça do tabuleiro onde queriam. Quando se cresce numa família onde a mãe resolve tudo, os filhos podem crescer de dois jeitos: agradecidos ou ressentidos. E os meus, de algum jeito que eu não vi acontecer, se transformaram em adultos que acreditavam que tinham direito sobre o que era meu, sobre o que era dele, sobre o que era nosso. Eles aprenderam a me tratar como peça velha. E eu, por amar demais, permiti. Mas o que eu nunca imaginei, nunca, nem em pesadelo, é que eles seriam capazes de usar isso contra mim num hospital, enquanto o homem com quem vivi minha vida inteira lutava para respirar. Foi naquele corredor, com o peito apertado e a mente esfarelando, que percebi a dimensão do que estava enfrentando. Não era só ingratidão. Não era só falta de respeito. Era ambição. Ambição disfarçada de zelo. Crueldade travestida de cuidado. E saber disso doía mais do que qualquer coisa. Porque não existe dor maior do que descobrir que os vilões da sua história nasceram dentro da sua própria casa. A pior parte não foi descobrir que meus filhos estavam escondendo papéis. Nem que falavam com médicos pelas minhas costas. Nem que tentavam decidir a vida e a morte do meu marido enquanto eu era tratada como estorvo. A pior parte foi perceber que tudo aquilo já estava acontecendo muito antes de eu notar. E que, de certa forma, eu estava entrando atrasada na minha própria tragédia. Depois que voltei daquele corredor, ainda tonta, ainda tentando caminhar com dignidade, fui até a pequena sala de espera do andar. Era um cômodo simples, mas naquele dia parecia uma caverna escura. As cadeiras de plástico duro arranhavam o chão sempre que alguém mudava de posição. O ar-condicionado fazia um ruído espesso que parecia chicote, e eu, encolhida no canto da parede, me sentia uma sombra da mulher que fui. Eu abraçava minha própria bolsa como quem abraça um pedaço de si mesma para não se perder. Minhas mãos tremiam. Meus olhos não piscavam. Era como se meu corpo estivesse funcionando por instinto, mantendo só o necessário para eu não cair ali mesmo. Foi nessa hora que a diretora administrativa do hospital passou pelo corredor. Ela olhou para mim com aquele olhar de quem reconhece quando algo está fora do lugar. E estava. Tudo estava. Dona, a senhora precisa de alguma coisa? Eu abri a boca, mas só saiu um sopro. Eu preciso de compreensão. Foi só isso. A frase inteira saiu quebrada, como se eu tivesse esquecido como se fala quando o coração está rachado. Ela se sentou ao meu lado, corpo organizado, postura firme, mãos cruzadas. Uma mulher que sabia lidar com caos. Mas naquele momento, eu era o caos. Aconteceu algo dentro do quarto? Eu balancei a cabeça, mas minha voz não acompanhou. Quando consegui falar, minhas palavras pareciam pedaços de vidro. Eles não me deixaram. Eles esconderam papéis, o monitor, o bip. Parou. Eu não tô entendendo mais nada. A diretora arregalou os olhos por um segundo. Não foi espanto exagerado. Foi espanto contido, o tipo que só aparece quando alguém já desconfiava de algo. E minha fala só confirmava. Documentos? Sobre o paciente? Eu só balancei a cabeça. Ela respirou fundo, aquele fundo cheio de informação que não podia dizer sem checar antes. Vou verificar isso discretamente. A senhora... Fique calma. Calma. A palavra mais inútil que alguém poderia me oferecer naquele dia. Antes que ela se levantasse, a porta do quarto do meu marido abriu.
Meus filhos saíram. Meus 2 filhos. Os homens que eu carreguei na barriga. Os meninos que eu embalei no colo, que eu tirei febre madrugada adentro, que eu ensinei a andar, falar, pedir desculpa, pedir bênção. Eles me olharam como se eu fosse desconhecida, ou pior, como se eu fosse obstáculo. Meu filho mais velho veio em minha direção. Meu estômago revirou só de ver a expressão dele. Firme, dura, calculada. Aquilo não era cansaço, não era preocupação, não era tristeza. Era estratégia. Mãe, a gente precisa conversar. A frase, dita assim, não parecia cruel. Mas o tom carregava um peso que eu nunca tinha ouvido sair da boca dele. A diretora se levantou, silenciosa. Ela entendeu na hora que aquela conversa não era para ela. Quando fiquei sozinha com eles, eu senti o chão se transformar numa lâmina fina. Qualquer passo errado e eu caía. Por que esconderam papéis? Foi a primeira coisa que consegui dizer. Era uma pergunta simples, mas saiu como acusação, como grito preso. Meu filho mais novo desviou o olhar. O mais velho não. Mãe, a gente está cuidando das coisas. O pai não está bem. E a senhora se abala muito. Não é hora de a senhora decidir nada. O mundo girou. Giro lento, profundo. Como se eu tivesse acabado de levar uma pancada na alma. Decidir o quê? Minha voz era quase um fio. O mais velho respirou fundo, irritado com a minha pergunta. Era a respiração de alguém que acha que já explicou demais, quando, na verdade, nunca explicou nada. A vida continua, mãe. Tem conta para pagar, tem responsabilidade. O pai não sabe mais o que assina. A senhora não tem cabeça para resolver isso agora. A gente resolveu assumir. 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 Eles assumiram. Aquela palavra me atravessou como faca. Eu senti as lágrimas começarem a escorrer. Não de fragilidade, de revolta. Vocês tiraram os documentos sem falar comigo, esconderam, tentaram me impedir de entrar. Há quanto tempo estão fazendo isso? O mais novo deu 2 passos para trás. Parecia um menino outra vez, a culpa o engolindo devagar. Mas o mais velho era uma pedra. A gente está fazendo o que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? Eu quase gritei. Roubar o direito dele de decidir? Roubar junto comigo? Ele estreitou os olhos. Olhos que eu não reconhecia mais. A senhora não entende. Sempre viveu no mundo da senhora. Sempre acreditou nesse negócio de amor, família. A vida real exige decisão rápida. Era isso. Era esse o coração do problema. Eles não achavam que estavam errados. Eles achavam que estavam certos, agindo por lógica, praticidade, futuro. E eu, que sempre ensinei amor, virava agora sinônimo de fraqueza. Vocês querem tirar meu marido de mim? A pergunta saiu como faca afiada. Não é isso, ele respondeu. Mas a firmeza da voz dele dizia: é exatamente isso. O grande rompimento aconteceu ali. O que quebrou não foi a confiança. A confiança já vinha quebrando fazia tempo. O que quebrou naquele instante foi minha esperança. Minha esperança de que, no fundo, eles ainda fossem meus meninos, meus filhos, minhas raízes. Naquele corredor, com a luz branca iluminando nossas sombras no chão, eu percebi que eles tinham se afastado tanto, que eu não sabia mais como alcançá-los. Meu filho mais velho segurou o envelope pardo com tanta força que o papel amassou. E naquele amassado, naquele gesto pequeno, eu entendi o tamanho da tragédia. Meus filhos não estavam cuidando do pai. Eles estavam cuidando de um plano. E eu, a mulher que mais amou aquele homem, era o único obstáculo. Ali, naquele minuto, naquele segundo, naquele suspiro, eu perdi meus filhos. E foi essa perda, não a doença, não o hospital, não o bip que morreu, que destruiu minha alma. Porque pela primeira vez na vida, eu soube o que era verdadeira solidão. É quando os seus viram os outros. E você deixa de ser parte da própria família. Eu sempre ouvi dizer que a verdade aparece quando a gente menos espera. Mas naquele hospital, ela não apareceu. Ela escapou, como se tivesse sido mantida presa por tempo demais e estivesse desesperada para respirar. Depois do rompimento com meus filhos, fiquei ali,
sentada no mesmo banco duro do corredor, sentindo minha alma balançar como roupa no varal em dia de tempestade. Mas então, aos poucos, alguma coisa dentro de mim começou a se reorganizar. Não era força ainda. Força viria depois. Era consciência. Eu precisava parar de chorar, parar de tremer, parar de perguntar por quê, como se eu fosse uma vítima impotente. Eu não era. Eu nunca fui. A verdade estava ali. Ela só precisava ser encontrada. Foi a enfermeira de tranças que apareceu primeiro. Ela veio devagar, com passos de quem sabe que está atravessando uma linha que não deveria atravessar. Sentou ao meu lado, colocou a prancheta sobre as pernas e respirou fundo. Dona, eu não devia falar isso. Mas se eu não falar, ninguém vai. Meu coração pulou no peito. Falar o quê? Ela olhou para os lados antes de continuar. Um gesto que me deixou ainda mais alerta. Seus filhos. Eles pediram autorização para levar documentos na sala da diretoria sem o médico responsável. Queriam entrega urgente. Insistiram em assinar coisa para hoje. Só que seu marido não está em condição de autorizar nada. Meu sangue gelou. Eu senti como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim, deixando entrar um vento frio que apagava tudo o que eu tinha tomado como verdade. O que eles queriam assinar? A pergunta saiu seca, firme, sem espaço para dó. A enfermeira engoliu seco. Diziam que era sobre procedimentos, mas não era. Eu vi o envelope. Era papel de cartório. Cartório. A palavra caiu dentro de mim como um tijolo. Documentos da casa, talvez. Ou da conta. Eu não pude ver direito. Minha garganta fechou. Eu apertava o banco com tanta força que senti o plástico ranger. E por que o bip do monitor morreu quando eu entrei? Minha voz saiu baixa, mas afiada. Ela respirou fundo outra vez. Dona, alguém desligou. Não foi falha, não foi queda, foi manual. Meu estômago embrulhou na hora. Eu senti o chão girar, mas dessa vez, em vez de cair, eu me agarrei na sensação. Para que fariam isso? Eu perguntei, mesmo sabendo que ela não tinha certeza. Para causar pânico, talvez. Para tirar a equipe dali, para desviar a atenção. Eu não sei, mas não foi acidente. Meu mundo virou de ponta cabeça pela segunda vez naquele dia. A enfermeira parecia nervosa. Seus dedos tamborilavam na prancheta sem parar. Eu não devia ter dito nada. Mas eu vi seus filhos falando alto no corredor ontem. A nora dizendo que era a chance perfeita enquanto ele não lembra nada. Meu coração quase parou. Ele estava lúcido ontem? Eu perguntei, quase sussurrando. Acordado e conversando. Tava até contando das histórias de vocês. Aquela da viagem na chuva, sabe? Eu senti uma lágrima quente cair no meu rosto, sem aviso. Meu marido, lúcido, querendo me ver, e eles escondendo isso de mim. Eu estava tremendo, mas dessa vez não era dor. Era o início da revolta. A enfermeira se levantou de repente. Eu fiz outra coisa, dona. Espero que não me demitam. Ela colocou um papel dobrado na minha mão. Um papel fino. Impressão interna do hospital. É a lista de acessos do quarto. Todo mundo que entrou hoje, horário por horário. Achei que a senhora podia querer ver. Eu abri o papel com cuidado. Mãos tremendo, sim, mas agora por causa da adrenalina. E lá estava. O nome do meu filho mais velho. Entrou 3 vezes fora do horário permitido. O nome da minha nora. Entrou uma vez junto com alguém da administrativa. O nome de um funcionário que eu nunca tinha visto. Entrou no horário exato em que o monitor foi desligado. Aquilo não era coincidência. Era plano. Obrigada. Minha voz falhou. Ela apertou meu ombro e saiu às pressas. Foi então que Mauro apareceu. Ele veio decidido, passos firmes, olhar pesado de preocupação. Dona, a gente precisa conversar. Eu me levantei devagar. Ele puxou um rádio da cintura, apertou 2 botões e mostrou a tela pequena. Câmera do corredor. Quis dar uma olhada. Seu filho e aquela mulher. Rodaram por aqui umas 3 vezes no corredor das diretorias. Eu gelei. E pior, tentaram entrar na sala de assinaturas sem autorização. Se não fosse a gerente ter fechado a porta, tinham seguido com a papelada. Eu fechei os olhos por um instante. A imagem deles tentando invadir uma sala onde meu marido não podia nem assinar o próprio nome queimava minha mente. Mauro continuou.
Eu conheço seu marido desde que eu era moleque. Ele nunca faria nada sem te chamar. Eu sabia que tinha coisa errada, por isso vim aqui. Quando abri os olhos, vi mais alguém se aproximando. A diretora administrativa. Só o rosto dela já dizia que vinha bomba. Dona, encontramos o que eles queriam. Tava no pré-atendimento da direção. E a senhora precisa ver. Ela me entregou um envelope transparente com um documento dentro. Puxei devagar, como quem puxa serpente. Era uma procuração, nome do meu marido, datas recentes, campo de assinatura vazio. E no rodapé, uma instrução anexada. Assinatura em caráter urgente para movimentação patrimonial. Eu quase deixei o papel cair. Movimentação patrimonial. Meus filhos estavam tentando assumir tudo enquanto o pai estava sedado, enquanto me mantinham afastada. E mais, a assinatura precisava ser feita naquele dia, naquele horário. Só que o documento trazia um detalhe que eles não imaginavam. Campo de 2 testemunhas obrigatórias, e nenhuma delas era eu. E nenhuma das assinaturas era da diretoria. Eles iam tentar fazer alguém assinar no lugar dele, ou sedá-lo de modo a fazer a mão dele arrastar um rabisco para aparecer a assinatura. A diretora falou baixo, muito baixo. Dona, isso aqui é fraude. Fraude. A palavra explodiu dentro da minha mente como trovão. Eu segurei o papel como quem segura a faca. Era a prova, era a munição, era a verdade finalmente estampada. A diretora colocou a mão no meu ombro e completou. Não se preocupe, não vamos permitir. Mas precisamos agir antes deles tentarem de novo. E ali, com aquele documento na minha mão, com Mauro de um lado, com a enfermeira ali perto observando de longe, eu senti uma coisa que não sentia havia décadas. Eu tinha aliados. E mais que isso, eu tinha finalmente descoberto o que eles estavam tentando fazer. A máscara caiu, o jogo virou, e atrás de tudo, agora existia prova. Prova que podia destruir cada plano deles. E naquele instante, parecia que o hospital inteiro respirava comigo. Não mais contra mim. O vilão finalmente tinha rosto. Ou melhor, 3 rostos. E eu estava prestes a usar tudo que descobri para virar o jogo de vez. Quando terminei de ler aquela procuração, aquele pedaço de papel que quase tirou tudo de mim, senti algo dentro de mim mudar. Pela primeira vez naquele dia, o medo saiu do meu corpo. Não porque desapareceu, mas porque encontrou lugar para virar outra coisa. Raiva canalizada. Frieza. Aquela clareza que só nasce quando não existe mais espaço para ingenuidade. Eu respirei fundo. Enchi os pulmões não de ar, mas de decisão. A partir daquele momento, eu não ia mais implorar, perguntar, chorar ou tentar entender. Eu ia agir. Preciso que a senhora me diga exatamente o que eles fizeram hoje. Falei para a diretora, segurando o documento com firmeza. Ela assentiu. E naquele assentir, eu soube. Eu tinha autoridade ali. Não por título, mas por verdade. Entramos no pequeno escritório ao lado do balcão, uma sala fria, iluminada por luz branca demais, com cheiro de papel e álcool. Fechamos a porta. Era o primeiro espaço naquele hospital onde eu sentia que podia respirar sem ser observada. Mauro veio logo atrás. A enfermeira também. Eu me sentei com postura que eu mesma não reconhecia. Coluna ereta, olhar firme, mãos entrelaçadas. Era a postura de alguém que sabe que a hora da ruptura passou. E agora era trabalho. A diretora abriu uma pasta azul clara, espalhando sobre a mesa várias folhas impressas. A lista de acessos ao quarto, o relatório do monitor desligado manualmente, o pedido de assinatura registrado no sistema, a instrução anexada à procuração e, o mais importante, o registro de que nenhum médico autorizou qualquer procedimento legal naquele dia. Eles tentaram entrar na sala das direções 2 vezes, explicou a diretora. E o nome da sua nora aparece como responsável pela entrega do envelope. Ela não é parente direta, interrompi fria. Não tem direito de solicitar nada. A diretora respirou fundo. Pois é, e mesmo assim insistiu. Disse que precisava da assinatura urgente para resolver problemas da casa. Eu olhei para o documento. A casa. Nosso lar. A vida inteira construída tijolo por tijolo, grana por grana, suor por suor. Eles queriam isso.
Eu murmurei. Queriam tirar tudo, antes que o pai acordasse. Antes que eu pudesse impedir. Ninguém respondeu. Não precisavam. A verdade já estava desenhada ali. Foi então que Mauro falou, com a voz firme que sempre me impressionou. Eu falei com o técnico das câmeras. Ele disse que consegue puxar o vídeo da porta da diretoria. Se a senhora quiser, posso pedir para guardar cópia. Meus olhos encontraram os dele. Guarde. Ele assentiu. Vou marcar como incidente interno. Não some. Eu não sabia se queria chorar ou agradecer. Mas o que senti foi mais profundo que os dois. Foi responsabilidade. Eu precisava agir com precisão. Um passo errado, e eles invertiam tudo. Um descuido, e meu marido sofria sozinho no quarto. Eu respirei fundo novamente e dei início ao que seria a parte mais silenciosa e mais mortal da minha vingança: o planejamento. Primeiro, falei, olhando para todos. Nenhum documento sai ou entra nesse hospital hoje. Nada é assinado sem minha presença. Nada é discutido sem médico. E eu quero o registro de sedação completo do meu marido. A enfermeira anotou tudo sem hesitar. Segundo, preciso que qualquer tentativa de entrada deles no quarto seja registrada formalmente. Horário, motivo e quem os autorizou. A diretora me entregou um formulário. Já estamos monitorando. Se eles tentarem de novo, eu vou saber antes de abrirem a porta. Ouvir aquilo fez meu coração bater de um jeito que eu não sentia há anos. Não de medo, mas de controle. Eu estava retomando meu território. Terceiro, continuei, quero falar com o médico responsável, agora, mas sem meus filhos saberem. A diretora fez uma ligação rápida e discreta. O médico viria dali a pouco. Enquanto esperávamos, comecei a montar, na minha cabeça, o quebra-cabeça que eles achavam que eu seria incapaz de completar. E quanto mais eu montava, mais eu percebia que nada daquilo tinha começado no hospital. A procuração, o envelope, as visitas escondidas, o bip desligado, a urgência forçada, tudo fazia parte de uma preparação longa, talvez meses, quem sabe anos. E eu, ocupada demais amando, não vi. Mas agora eu via. Quarto, eu disse, olhando para Mauro. Quero que você fique por perto quando eu entrar no quarto de novo. Não quero mais ficar sozinha com eles. Ele cruzou os braços e assentiu. A senhora não vai ficar. Eu virei para a enfermeira. E você? Você pode me avisar se tentarem mexer na sedação? Ela engoliu seco, mas firmou o olhar. Posso. E aviso. Nesse instante, senti uma coisa estranha dentro de mim. Uma força silenciosa, fria, calculada. Não era vingança ainda. Era estratégia. Era a parte mais perigosa de mim. A parte que eu sempre escondi. A parte que a vida moldou sem que eu percebesse. O médico entrou na sala minutos depois. O estado dele permite visita da esposa, ele disse imediatamente. E não há motivo algum para documentos legais agora. Nenhum. Eu fechei os olhos por um instante. Foi como ouvir o primeiro sopro de justiça depois de um dia de sufoco. Preciso que registre isso, falei, formalmente. Ele assinou uma folha ali mesmo, carimbou e me entregou. Eu segurei aquele papel como quem segura um escudo. Naquele instante soube. Eu estava pronta. Pronta para encarar meus filhos. Pronta para entrar no quarto. Pronta para virar o jogo que eles achavam que tinham ganho. E mais do que isso. Eu estava preparada para usar o próprio hospital contra eles. Cada câmera, cada relatório, cada registro, cada pessoa que viu ou ouviu coisas que eu ainda não sabia. Eles tinham feito do hospital um palco. Agora seria minha arena. E eu não perderia. Voltar para o corredor onde meus filhos estavam foi como entrar em uma arena. Mas dessa vez, eu não era a idosa frágil que eles tentaram afastar. Eu era a mulher que carregava provas, aliados e o peso de uma verdade que não se esconde mais. O silêncio do hospital parecia diferente, não mais frio, mas tenso, prestes a romper. E eu sentia dentro de mim algo ainda mais poderoso, a convicção de que eu não estava ali para implorar, eu estava ali para revelar. Quando me aproximei da porta do quarto, ouvi a voz dos meus filhos lá dentro. Eles cochichavam com pressa, aquela urgência suja de quem sabe que o tempo está acabando. Tem que ser agora, antes dela voltar, meu filho mais velho dizia.
Mas a diretora fechou a sala das assinaturas. Como é que... Onde já se viu diretora impedir filho de resolver coisa do pai? É só insistir. Ela não vai arrumar briga. E se a mãe? A mãe não manda em nada aqui. Já tá velha. Não sabe nem o que assina. Meu coração congelou por um instante. Não porque era mentira, mas porque era crueldade dita sem medo, sem remorso, sem humanidade. Eu dei 2 passos para dentro do quarto. A luz branca caiu sobre mim como se me anunciasse. E quando eles me viram, a conversa morreu no ar. Literalmente. Como se alguém tivesse cortado o som. Meu filho mais velho endureceu o rosto. O mais novo recuou. A nora congelou com o envelope na mão. Eu não disse nada no início. Deixei o silêncio crescer. Deixei que cada um deles sentisse o peso de me ver ali, inteira, firme e, principalmente, sabendo. Mauro entrou atrás de mim. A enfermeira apareceu logo depois. E, por fim, a diretora. 4 testemunhas. 4 pilares atrás de mim. Meu filho mais velho tentou abrir a boca, mas eu levantei a mão. Não fala. A palavra cortou o ar como faca. Não fala, repeti. Porque agora quem vai falar sou eu. Eu caminhei até a cama do meu marido. Toquei na mão dele. Ele estava consciente o suficiente para apertar meus dedos. Fraco, mas presente. E esse pequeno gesto se tornou a minha força. Vocês tiraram ele de mim. Comecei, com a voz que não tremia mais. Vocês mentiram dizendo que ele estava desacordado. Disseram que eu não podia entrar. Disseram que eu era fraca. Afastaram ele de mim enquanto tentavam fazer isso. Eu tirei o envelope transparente da bolsa e joguei sobre a cama, entre nós. A procuração. O documento que seria usado para me apagar. Meu filho mais velho arregalou os olhos. A nora ficou pálida. Essa assinatura urgente que vocês tentaram, esse documento que vocês esconderam de mim, isso é crime. A diretora deu um passo à frente. E tentaram executar dentro de um ambiente médico, sem autorização da equipe, sem o médico responsável, sem registro legal. Ela acrescentou, a voz firme. A nora tentou protestar. A gente só queria ajudar. Cala a boca, meu filho mais velho sussurrou entre os dentes. E eu ri. Eu ri porque naquele momento eu finalmente os via. Sem máscaras, sem disfarces, sem o verniz de filhos dedicados. Vocês acham que eu sou velha? Sou, mas velha não é burra. Meu filho mais novo chorava em silêncio. Era o único que demonstrava sequer um resquício de consciência. Ou arrependimento. Mas arrependimento não desfaz plano. Eu virei para ele. Você sabia? Ele engoliu seco. E seu silêncio respondeu mais do que qualquer palavra poderia. Voltei para o mais velho. Você desligou o monitor. Ele abriu as mãos como se tentasse negar, mas eu levantei a lista de acessos. Seu nome está no registro. Eu continuei. Você entrou no quarto justamente no horário em que o monitor foi desligado manualmente. A enfermeira confirmou com a cabeça. Eu vi, ela disse, simples como uma sentença. Eu me aproximei ainda mais. Vocês tentaram enganar médicos, enganar a direção do hospital, enganar a mim, usando o homem que me amou a vida inteira como ferramenta. Meu marido abriu os olhos por um instante, fracos, mas brilhantes, como se tentasse compreender. Eu passei a mão no rosto dele. Eles iam tomar tudo, meu bem, murmurei. Nosso lar, nossa casa, nossa história. O mais velho explodiu. Você não entende. A senhora sempre foi emocional demais. O pai não consegue mais decidir nada. Alguém tinha que resolver. E porque alguém era você. Minha voz saiu baixa, mortal. Por que não me chamaram? Ele hesitou. E naquele milésimo de segundo, a verdade se abriu. Por quê? Porque a casa é nossa herança, ele disse. A palavra caiu como um tiro dentro do quarto. Herança. Meu marido vivo. Eu viva. E eles falando em herança. A diretora deu um passo à frente. Senhor, a partir deste momento vocês estão proibidos de entrar no quarto sem autorização formal, ela disse. E qualquer tentativa de movimentação patrimonial será comunicada imediatamente às autoridades. Meu filho mais velho abriu a boca para protestar, mas Mauro se colocou entre ele e a diretora. Acabou, Mauro disse. Vocês passaram do limite. Aqui dentro, quem manda é o hospital. E ela? Ele apontou para mim.
E aquilo, dito por um homem que meu marido respeitou por décadas, ecoou no quarto como martelo. Eu respirei fundo, me aproximei dos meus filhos e falei a frase mais difícil da minha vida. Vocês perderam o direito de serem chamados de filhos enquanto acharem que meus bens valem mais que minha vida. A nora tentou falar de novo, mas eu não dei espaço. E você nunca mais chega perto do meu marido, nem dos meus documentos, nem de mim. Você não é família. Nunca foi. Ela desabou em lágrimas. Lágrimas inúteis, tardias, manchadas de culpa artificial. O médico entrou naquele instante, chamado pela diretora, e confirmou: qualquer documento agora só será assinado após avaliação psiquiátrica e presença legal da esposa. Eu virei para meus filhos uma última vez. Agora vocês vão sair. E vão olhar para mim com o respeito que não tiveram até hoje. Porque a partir deste momento, eu não protejo mais vocês. A frase caiu como sentença. Eles saíram um a um. O mais velho sem olhar para trás. A nora chorando. O mais novo chorando por dentro. E quando a porta se fechou, eu olhei para o meu marido deitado e segurei sua mão. Acabou, eu disse com um nó na garganta, mas firme. Eu virei o jogo, meu amor. Eles não vão te tocar mais. A máquina voltou a apitar. Regular. Constante. E naquele som, aquele bip suave que voltou como se respirasse comigo, eu senti a primeira vitória. A vingança moral estava feita. A legal estava só começando. Quando a porta finalmente se fechou atrás dos meus filhos, o silêncio que ficou dentro do quarto não era mais o silêncio de antes. Aquele que machucava. Era um silêncio que eu precisava. Um silêncio que devolvia alguma coisa que eu achava que tinha perdido para sempre. O direito de respirar. Eu fiquei ali ao lado da cama, segurando a mão do meu marido com toda a delicadeza do mundo. A palma dele estava fria, mas viva. E a vida, naquele momento, parecia tudo o que importava. A luz branca do hospital não era bonita, não era acolhedora, mas naquele instante pareceu menos cruel. Talvez porque eu não me sentisse mais tão pequena. Talvez porque eu tivesse recuperado uma parte de mim que estava apagada há tanto tempo. A mulher que sabe do próprio valor, a mulher que não precisa gritar para ser ouvida, a mulher que não aceita que decidam o que é dela sem sua voz. Passei os dedos nos cabelos do meu marido, com um carinho que me acompanhou por 40 anos. Ele abre os olhos devagar, como quem busca uma memória distante. E por um segundo, só um segundo, ele me reconhece. Ele aperta minha mão. Fraco, suave, mas é ele. É meu amor. É meu companheiro. Você tá seguro, murmuro, encostando a testa na dele. Eu cuido do resto. E eu sabia que cuidaria mesmo. Porque depois daquele dia, eu nunca mais seria a mulher que se deixa empurrar para fora do próprio destino. A enfermeira entrou devagar, trazendo uma coberta mais quente. Olhou para mim com um sorriso triste, mas cheio de respeito. Não era mais aquela moça cautelosa, quase assustada com o que testemunhou. Agora, era minha aliada. E havia algo de bonito nisso. Encontrar humanidade no meio de um corredor que tantas vezes parece deserto. Ele melhora, ela disse baixinho. É só cuidar direitinho. Eu respirei fundo. Eu vou cuidar, respondi. E vou estar aqui todos os dias. Ela assentiu e saiu. Fiquei pensando nas palavras dela, nos últimos dias. Nas vezes em que me tiraram da beira dele como se eu fosse um incômodo. Nos momentos em que fui tratada como mulher fraca, incapaz, velha demais para entender. O mundo gosta de subestimar a gente quando os cabelos embranquecem. Mas o que eles esquecem é que quem chega na velhice chega carregando história, resistência, cicatriz, coragem. E naquele quarto, naquele instante, eu senti minhas cicatrizes brilharem como brasas. Não era o fim da luta, nem perto. Ainda havia papéis, polícia, processos, decisões. Ainda havia um casamento que precisava de cuidado, um marido que precisaria de meses para recuperar o que perdeu, uma casa para proteger, uma vida para reconstruir. Mas havia também algo que meus filhos nunca mais conseguiriam tirar de mim. A certeza de que eu sou mais forte do que eles imaginaram. Quando fechei os olhos, senti meu peito mais leve. Ainda doído, mas leve. Como se, pela primeira vez em muito tempo, eu tivesse voltado a ser dona de mim mesma. E lá no fundo,
Num lugar que eu não visitava há anos, nasceu uma sensação que não vinha desde a juventude, a de que ainda existe caminho. Não sei qual será, não sei onde leva, não sei se meus filhos vão pagar pelo que fizeram, se vão entender a gravidade do que tentaram, se algum dia vão me pedir perdão, ou se eu serei capaz de perdoá-los. Não sei se o futuro da minha família vai se remendar ou se vai permanecer rasgado para sempre. Mas sei que eu não sou mais a mulher que entrei naquele hospital. Eu renasci ali dentro. Entre bips, documentos escondidos, falsas preocupações e verdades arrancadas à força. Ninguém mais me tira do lado do meu marido. Ninguém mais me cala. Ninguém mais decide por mim. Antes de me sentar novamente, ajeitei a coberta dele, como sempre fiz nos nossos anos juntos. E fiquei olhando para o rosto dele, para aquela expressão tranquila apesar da sedação. Ali, ao lado dele, percebi que ainda existe muito da nossa história para viver. E que, embora esse capítulo tenha sido duro, sujo, dói até de lembrar, ele não é o último. Ainda há vida. Ainda há amor. Ainda há luta. E eu não terminei.